Jesus é o Senhor. A gente sabe que a oração, ela move o braço de Deus. E a igreja, ela precisa orar. É uma necessidade da igreja, oração. Amém? Então, hoje nós estabelecemos, hoje é quarta-feira, na verdade já era, né? Era reunião de oração, nós só restauramos e acrescentamos mais um item nessa reunião, que é o aperfeiçoamento. Para quê, irmãos? Porque há uma necessidade da igreja, que é, primeiro, ela tem necessidade de orar para que conversar com Deus, mas a outra necessidade da igreja é ouvir Deus. E Deus, ele usa a sua palavra para falar conosco. Então, essa reunião é uma reunião muito completa, porque é uma reunião onde nós falamos com Deus e é onde Deus também fala conosco, por meio da sua palavra. Essa reunião de aperfeiçoamento, que é essa segunda parte agora, que nós estamos tratando sobre a economia de Deus, para alguns, pode ser que esse assunto que nós estamos tratando agora, né, ao longo desse aperfeiçoamento, que já dura aí, eu acho que cerca de 5 meses ou mais, não é? Então, nós começamos desde da eternidade passada, antes de Gênesis, e nós estamos agora na era da igreja, falando sobre a era da igreja, aonde Deus, ele nos dá o seu evangelho, e o evangelho de Deus, ele tem dois aspectos, porque esse evangelho, ele fala do seu filho, é com respeito ao seu filho. Isso está em Romanos capítulo 1, versículo 4. Os irmãos quiserem ver depois. E nesses dois aspectos, o primeiro aspecto, ele fala do filho dele que veio como homem, teve um corpo para ter sangue, para pagar a nossa dívida, pagar os nossos pecados, nos reconciliar com Deus, nos trazer de volta para Deus, restaurar esse homem à sua condição original, para que esse homem continue a caminhada de acordo com o que Deus planejou. Então, esse é o primeiro aspecto, do que é o evangelho da graça. O segundo aspecto é o evangelho do reino, a qual esse homem que um dia foi resgatado do império das trevas, trazido para essa esfera da igreja, agora ele precisa crescer. E o evangelho da graça, ele não faz com que essa vida cresça. Por quê? Porque o evangelho da graça dá algo ao homem, dá o que ele necessita, dá a graça de Deus, porque ele é inimigo, é um material destinado ao lago de fogo, ele é alguém que está prisioneiro na mão do inimigo, mas ele precisa ser resgatado. Então, o evangelho da graça, ele resgata esse homem. É um evangelho resgatador. Porém, agora, uma vez que ele é resgatado, Deus precisa agora constituí-lo. E essa constituição vem pelo evangelho do reino. É o evangelho não que dá mais agora ao homem, ele tira do homem aquilo que é uma barreira, um empecilho, um tropeço na vida dele, para que ele avance. Então, isso é o evangelho do reino, é o evangelho da vida, é o evangelho que faz com que a vida que um dia que entrou em você e entrou em mim, ela cresça. Eu acho que isso é bem exemplificado em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, os irmãos vão perceber que eu estou falando um pouco alto. Não é porque eu gosto de falar alto, é porque há uma necessidade dos que estão aqui no local. E nós estamos sem microfone, como também os irmãos estão percebendo. Então, há uma necessidade de que eu fale um pouco mais alto. Amém? Senhor Jesus, Romanos capítulo 5, fala do divisor de água entre o evangelho da graça e também do evangelho do reino.
Eu vou ler para os irmãos, porque estamos sem microfone agora. Fala o seguinte, versículo 8 em diante. Fala o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa palavra hoje está meio... Perdeu a seriedade, perdeu o peso do dano que isso é, da fatalidade que ser um pecador é na vida do homem, ele ser considerado um pecador. Ser pecador, irmãos, o pecado, ele é a natureza de Satanás sendo manifestada no homem. Isso é o pecado. Então, ser homem, ser pecador, significa que ele expressa Satanás na sua carne. Isso é ser um pecador. Por isso que diz aqui que, sendo ainda nós pecadores, ele vai dizer o que ser pecador, lá mais no versículo na frente, vai dizer o que significa. Por isso que isso é sério. Por isso que o Senhor ele veio nos libertar do pecado, e a gente não pode mais viver no pecado, porque no pecado, em vez de expressar Deus na minha vida, eu estou expressando a natureza de Satanás. Amém. Isso é muito sério. Versículo seguinte, vai dizer o seguinte para nós. Logo mais, versículo 9. Agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, você agora entende o que é ser um pecador? Você agora entende o que é ser um pecador? Na condição de pecador, irmão, é você manifestar a natureza de Satanás, que é inimigo de Deus, na sua vida, na sua carne. E agora está dizendo que nós éramos assim. Nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado, que o Senhor já resolveu para nós. Ele já resolveu para nós esse problema. Isso significa que não preciso mais viver pecando, porque existe uma outra vida agora para me manifestar. Amém. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliado. Então, aqui nós vemos aqui um divisor de água. Um divisor de água. E qual é o divisor de água aqui? É que você, outrora, antes de ser justificado, era inimigo de Deus, mas agora, quando você agora é filho de Deus, por causa da morte de Jesus Cristo, por causa do sangue que foi derramado, agora tem muito mais para você agora. O que é agora? Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pelo quê? Pela sua vida. Não é mais agora pela morte. Pela morte ele nos reconciliou, pela morte ele nos comprou. Mas agora, para ser salvo da ira, é pela vida dele, é pela vida de ressurreição. E é por isso que agora, isso aqui já é o evangelho do reino, é o evangelho da vida. Nós vamos ser salvos da grande tribulação pela vida. Nós vamos ser salvos, né, de vivermos uma vida pecaminosa, de se distanciando de Deus dia após dia, pela vida. E isso é o evangelho do reino. É o evangelho que vai fazer com que essa vida que entrou em nós, ela possa crescer, regendo o nosso viver. Né? Então, por exemplo, a gente temos várias reuniões, nós temos pregação do evangelho, e em qual dessas coisas que Deus tem aí na terra, que coopera com a vinda dele, essa vida tem regido a nossa vida, tem feito com que a gente participe,
tem regido, tem mandado em mim. Essa vida tem mandado. Se não está mandando ainda, há uma troca ainda, outras coisas são prioridades, significa que essa vida está muito pouca ainda em nós. Você precisa mais do evangelho do reino. Amém. O evangelho do governo de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. Isso é evangelho do reino. É ter um novo governo sobre a nossa vida. Porque enquanto esse governo não é bem estabelecido, sabe o que acontece? Você faz da sua vida o que você quer. Isso mesmo, amém. É verdade. Faz o que você quer. Vou para onde eu quero. Então, por isso você precisa do evangelho do reino. Para reinar com o Senhor. Para ser salvo da ira. Para ser salvo pela vida do Senhor. Então, esse, irmão, é o que nós estamos tratando agora, para que Deus possa cumprir a economia dele em nós. E aqui eu quero ler, como eu falei, esse assunto pode ser um pouco difícil de entender para alguns. Por isso que essa reunião ela é importante, porque é uma reunião que você pode perguntar, se não estiver entendendo. É uma reunião que você pode compartilhar para cooperar com o que está sendo falado. Amém? Ô, Jackson. Alguém quer falar? Amém, irmão Nelson. Alguém quer falar? Amém? Pode irmão falar, Nelson. O versículo 10 de Romanos 5. Versículo fala 10. De Romanos 5, fala que nós éramos inimigos de Deus, né? Quando não tínhamos o Senhor, vivíamos por nós mesmos, guiados pela mídia, pelos pensamentos. Mas pela morte de Cristo, né? O Senhor veio, nos regenerou. Só que agora teremos como igreja de deixar que a vida de Cristo cresça em nós. Amém. E ela só vai crescer por meio de negarmos a nós mesmos. Não há outro meio. Sim. De negarmos a nós mesmos, fazermos o que? A vontade do Senhor. Amém. Tudo que o Senhor quer é nos salvar. Essa salvação agora não é a inicial, é a salvação final. Sim. Né? A Amém. salvação do nosso ser tripartido, espírito, alma e corpo. E o Senhor quer nos livrar do quê? Com isso, além de nos salvar, Ele quer nos livrar de quê? Apocalipse 3:10, de por que guardaste a palavra da minha perseverança? Sim. Também eu te Amém. guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para Senhor experimentar os que habitam sobre a terra. Jesus é o Senhor. Amém. Então, como o Nelson, todos também podem contribuir para crescermos juntos nesse aperfeiçoamento. Quero que ler com vocês. Então, irmãos, esse aperfeiçoamento, ele tem, primeiro, o intuito é nos fundamentar sobre as verdades da Bíblia, sobre aquilo que sobre os princípios elementares que nos dá uma base para que Deus possa construir por meio da palavra profética, nos constituir, nos edificar a sua igreja. Sem fundamento, se colocar qualquer estrutura que não tenha fundamento, por melhor que seja a estrutura, ela vai desabar, porque falta fundamento. Tem irmãos que começou na vida da igreja, pegou do evangelho da graça, ou do evangelho do reino, pegou o evangelho do reino, já negar a vida da alma, né? Reino, recompensa, tal, mas olha como é que ele está, fragilizado. Por quê? Porque falta a base. E qual é a base? É o evangelho da graça. Todos precisam passar por essa base, reconhecer o que foi feito por ele e por que foi feito e para que foi feito, para que no coração dele haja gratidão a esse Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Amém. Então, isso nos dá consistência, isso nos dá força. Oi?
esperança, nos dá força para enfrentar no dia da adversidade, porque se não tem gratidão, na primeira adversidade que houver, vou pular do barco, eu vou abandonar o barco, chuta o pau da barraca. Por quê? Porque não tem gratidão, precisa conhecer que de fato, irmãos, e além disso, quando se fala do Evangelho da Graça, está falando, claro, de Jesus o Salvador. Mas você vê, Jesus salva, mas você vê como é que é a salvação é algo muito superficial, não tem uma compreensão profunda do que é ser salvo. Se você perguntar para alguém que diz assim, Jesus é o meu Salvador, você pode perguntar para ele, ele vai salvar você de quê? Por que você precisa ser salvo? Ele não sabe. Ele só sabe que Jesus é o Salvador dele, mas não sabe de quê e nem por quê. Com um propósito. Então, irmãos, o Evangelho da Graça é muito mais do que a gente entende. Agora... Não, já fomos salvos. Então, irmãos, precisamos construir a nossa base. Essa reunião é uma reunião que cria fundamentos, que conhecemos de fato que isso aqui é a economia de Deus, que fala desse Deus que um dia se fez homem, por amor do homem, para resgatar o homem, para trazer esse homem para perto de si, para continuar uma caminhada que Deus já planejou. Isso. Difícil, o Michel está dizendo aqui que dificilmente uma pessoa que tem gratidão ser infiel. Ser infiel. Porque vou dar um exemplo, irmãos. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine eu que recebi a graça e agora se eu tenho me confiado no trabalho, e aí eu estou aqui em Arapiraca, mas eu ando mais viajando, assim, viajando com a minha família só para viajar, para curtir, né? E a igreja aqui que eu coopero, né? Deixando... Os irmãos sabem que quantas vezes, irmãos, eu estava viajando, estava em uma cidade, isso não é glória para mim, não. Isso é a graça de Deus. Eu estava em uma cidade... Um minutinho, por favor. O meu celular está descarregando. Desculpa atrapalhar, eu vou colocar para carregar. Tá bom, Melissa. Deus abençoe. Deus abençoe. Outro dia você... Amém. Então... Amém. Amém. Quantas vezes, irmãos, eu estava de viagem numa cidade e tinha que voltar naquele mesmo dia, porque tinha essa reunião. Quantas vezes eu fiz isso? E farei quantas vezes for necessário. Sabe por quê? Porque eu tenho um compromisso. E agora, imagine se eu não tivesse gratidão a Deus. Se eu não tivesse gratidão a Deus pelo que Ele fez comigo. Se eu não tivesse gratidão a Deus para continuar essa carreira. Se eu não tivesse gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Como é que eu servia a Ele? Não, tenho certeza. Eu já tenho trocado Ele por futebol. Eu gosto muito de futebol, mas o meu tempo não permite que eu vá bater uma bolinha. Meu tempo não permite isso. Meu tempo não permite. Os irmãos sabem, até agora, eu não sei o que é passear nesse bosque. Ainda não sei o que é passear. Sei o que é pregar o evangelho no bosque. Mas passear, não. A minha esposa está aí, ela pode dizer isso também, pode testificar. Porque eu não tenho... Nosso tempo, irmãos, é consagrado para o Senhor. Quando nós viajamos, é sempre pelo encargo do Senhor. E quando não é, que é para cada do meu sogro, lá, que a gente vai agora, mas tenha certeza, a gente sempre aproveita o momento para pregar o Evangelho.
E a gente tem muita comunhão, inclusive lá na casa do meu sogro, precisa até vitalizar, né, Leide? Aquelas comunhões que nós tínhamos com toda a família, reunia a família, toda a família, e tínhamos uma comunhão lá, rapaz. Então, nós precisamos aproveitar nosso tempo. Então, isso é o quê? É quem tem gratidão. Isso é quem tem gratidão. Reconhece o que foi feito por ele. Sabe o que o dano, o que o Senhor sofreu, que era para mim ter sofrido. Então, quando eu sei disso, quando isso entra no meu coração, então no meu coração a gratidão. Então, quando eu pensar de trocá-lo por outras coisas, aí eu vou pensar 2 vezes. Abram aí Efésios capítulo 5, versículo 25 e o 27. Ao 27. Efésios 5 é o tema desse aperfeiçoamento, santificação. E aqui, irmãos, aqui os dois versículos, os dois capítulos, nos versículos que eu vou ler, ele vai mostrar para nós o processo pelo qual nós passamos para atingir o objetivo de Deus. O processo que nós passamos, nós iniciamos com a graça, mas agora nós estamos no Evangelho do Reino, agora nós estamos falando da santificação, que é o processo de limpeza para que cada dia sejamos mais puros e útil a Deus. E aí, interessante, né, Roque, que fala assim, ó, lavagem de água. Só que essa lavagem de água, ela não limpa, porque uma coisa é limpar e a outra é purificar. Purificar, somente o fogo faz. Aí, aonde é que nessa lavagem de água está purificando? Quando é? Quando é que nessa lavagem de água pela palavra, ela está purificando? Quando é? Que mais? A própria palavra aqui, nós falamos na semana passada sobre isso. Quem lembra? Eu falei. Quando é? Quando é? Os irmãos aí também podem responder. Quando é que é? Quando na lavagem de água, quando a palavra está lavando, ela está purificando. Qual o momento? Quando damos ouvido à palavra. Quando chegou, bateu na trave a Simone. Quando nos arrependemos. Quando há arrependimento. Peraí, onde eu por um, senão tem uma falando. Peraí. Fala quem falou agora. Quando obediência à verdade. Aí, tá vendo? Ó, quando estamos obedecendo. Isso. Quando estamos obedecendo, irmão, essa palavra que é uma lavagem, ela está purificando, porque diz que nós estamos purificando a nossa alma pela obediência à verdade. Então, quando nós estamos obedecendo, impureza de nós está sendo eliminada. Esse é o processo de santificação. E nesse momento que está sendo eliminado impurezas, o que acontece? Deus está acrescentando os elementos santos dele dentro de nós. Então, esse é o processo que nós estamos passando agora, onde Efésios, capítulo 5, do 25 até o 27, fala o seguinte: maridos, aqui fala, claro, está falando uma palavra para os maridos, mas ele relaciona a igreja. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Aí, quem foi que falou aqui? Eu acho que
Alguém falou aqui, diz assim, o para quê, não foi? O propósito. Então, qual o propósito? Foi o Roque, não foi? Qual o propósito? O Senhor se entregou. Amém. Coisa boa, maravilha. Obrigado, Senhor. Mas para que foi? É para você viver ainda pecando? Para você viver ainda a sua vida? Para quê? Amém. Então, aqui diz assim, para que a santificasse. Está vendo, irmãos? O que é isso? É para ele colocar do seu elemento santo, da sua natureza santa, da sua vida santa, mais dentro de nós. Para santificar. Agora, por que ele precisa nos santificar? Porque a santificação é o processo de eliminação de impurezas. Se você não eliminar, se vocês aí, os jovens, não eliminar as impurezas, qual o dano disso? Qual o dano disso? Dá um exemplo. Aí, por isso que precisa entender, irmãos, a economia de Deus. A economia de Deus é o homem saído de Deus, entrando no mundo. Agora, ele sai do mundo e entra em Deus. Por quê? Eu vou perguntar de novo. Por que o processo de santificação é importante? Por que o processo de purificação de impureza de vocês é importante? Porque se você não eliminar impurezas, vocês não serão recebidos em Deus. Não serão recebidos. E serão. Sabe quando? Depois das trevas exteriores, dos 1000 anos. Aí quando vai terminar a obra. De purificação. Isso aí Deus recebe ele. Por quê? Porque as impurezas já foram eliminadas. Mas e como é que elimina a impureza? Pergunta de novo. E como é? E pela palavra. E ao quê? Fazendo o quê com essa palavra? Obedecendo. Então Deus fala uma coisa, para nós é o quê? Sim e amém. É assim ou não? Deus fala sim e amém. Esse processo aí é o processo que Deus vai nos purificando a nossa alma contaminada, a nossa alma caída. Hebreus 12, 14. Seria a paz com todos e a santificação, sim. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Ó Senhor Jesus. Se não vai ver, irmãos, imagine entrar. Se não vai ver, imagine entrar em Deus. É como você pegar uma comida, o irmão, a sua irmã está se formando em médica, então você deve ter uma noção maior sobre essa questão. Imagine, quando nós comemos uma comida que está cheia de bactéria e cheia de contaminação, quando nós ingerimos ela, o que acontece com o nosso organismo? Dá um processo. E o que ele quer fazer com ela? O que é que nós... Lançar fora. Olha, aqui, lançar fora. É o vômito, que significa que o nosso organismo, ele não aceitou a comida porque tá contaminada. Então, Deus, a mesma coisa, irmãos. A Laodiceia disse, foi o que ele disse? Por que está quando lançar para fora? Cheio de contaminação, cheio de orgulho, cheio de soberba, cheio de si mesmo. Não preciso disso, não preciso daquilo. É cheio. E se não precisa, claro, se não precisa pegar evangelho? Não precisa pegar evangelho. Não preciso reunir. Não precisa não, e tu não vá. Naquele dia, tenha certeza, eu e você vamos ser rejeitados por Deus. Vai ser lançado para fora, nas trevas, para que o processo de purificação, de santificação, ele aconteça. Mas uma coisa é fato, você não vai ser lançado fora. Você ainda vai utilizar você na Nova Jerusalém. Aí, para santificar, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Agora vem o ponto, se vocês entenderem aqui o que nós estamos falando. Para quê? Ele se entregou. Para quê? Para santificar. Amém? Para quê? Aqui. Para quê?
Quem pode ler para mim que estão assistindo? O versículo 27. Para quê? Pergunte para você, para quê? Para quê? Para apresentar a si mesmo, Sim. igreja gloriosa, Gloriosa. nem vulga, nem Sim. coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. Amém! Esse é o processo que nós estamos passando hoje, irmãos. É o processo de eliminação de impureza. Por que nós precisamos da santificação? Porque Deus não quer nos apresentar a Ele mesmo. Igreja, o quê? Gloriosa. O que é uma igreja gloriosa? É uma igreja cheia da glória, edificada. É uma igreja edificada, cheia da glória. E nós vimos semana aqui na reunião de segunda-feira, não foi? Que o Senhor está dando o que para nós? Ele disse que o Pai, acho que vale a pena, né? João 17, não foi? Amém? Um irmão que está nos assistindo, João 17, você pode ler para nós? Qualquer irmão. O versículo, qual foi, Josval? Versículo? Foi, mas qual desse da glória? Qual é? É o 22. Eu estou só testando. Eu tenho transmitido a glória que me tem dado. Amém. Para que sejam um como nós somos. Como nós somos. Como nós o somos. O Senhor quer apresentar a Ele uma igreja gloriosa. Então, ele fala aqui que essa glória que ele está fazendo o quê? Que ele está transmitindo é para fazer desses que estão recebendo essa glória um só. Então, essa glória sendo transmitida para se tornar um, significa que nós temos dificuldade de sermos um. Então, se nós temos dificuldade de sermos um, significa que nós temos problema. Então, o Senhor precisa nos santificar. Para quê? Para nos apresentar uma igreja gloriosa. Ou seja, uma igreja cheia da glória. E agora ele está transmitindo a glória dele para nós, irmãos. Está transmitindo a sua glória para nós. Então, quando é que isso acontece? À medida que eu sou obediente à sua palavra. Quando eu sou obediente à sua palavra, aqui, ó, para que sejam um. Então, quando todos nós, irmãos, estivermos obedecendo a palavra, todos, a mesma palavra, essa palavra profética que estamos recebendo, quando nós formos obedientes, nós estamos sendo o quê? Sendo um. E aí, nisso aí, o Senhor vai fazer, o corpo é um. Aí estão fazendo o quê? Deus está fazendo o quê? Transmitindo a sua glória para nós. Para quê? Para nos apresentar o quê? Uma igreja gloriosa, cheia de glória. E aqui em Romanos diz o quê? Que essa glória que é transmitida para nós, acontece um fenômeno, como é que dá o nome, jovens? Quando da borboleta, é o quê? Metamorfose. Então, a glória transmitida para nós, irmão, acontece uma metamorfose. Essa metamorfose é o quê? Transformação. Ó Senhor Jesus! Transformação. E como é que essa transformação acontece? Vamos lá, Romanos. É Romanos? Sim ou não? Não, Coríntios. 2 Coríntios 3. Isso. 2 Coríntios 3, irmãos. Outro irmão aí pode ler para nós, que estamos assistindo. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Então, mas todos nós. 2 Coríntios 3, 18. É esse mesmo? Isso. Amém. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Amém. Amém! Então, os irmãos perceberam como é que a transformação acontece? Nós obedecemos a palavra profética. Somos obedientes a essa palavra. Essa palavra
por sermos obedientes, ela vai nos purificando. Aí, o que é que acontece? O Senhor dispensa, transmite a sua glória. E nesse processo de glória em glória, acontece a metamorfose, o que é uma transformação. Esse é o processo com o qual todos estamos passando hoje, irmãos. E começa, primeiro, nós somos regenerados pela palavra. Segundo, nós somos purificados pela palavra. Todo o processo, irmãos, acontece por duas coisas. Todo o processo da criação de Deus, da construção de Deus, de tudo que Deus quer fazer, acontece por meio de duas coisas. Quem sabe dizer o que é? Duas. Todo o processo de conclusão, de criação, de condução e de conclusão acontece por meio de duas coisas. Quem sabe dizer o que é? O processo de criação, de condução, que é o desenvolvimento, e conclusão da obra do Senhor. Ele acontece por meio de duas coisas. Foi no começo, foi agora e a conclusão. Quem sabe? Pela palavra. Oi? Pela palavra. A palavra é um, falta o outro, são dois. Crê? Vou dizer aqui, o Espírito e a palavra. O homem é apenas a ferramenta que Deus vai usar para dentro da matéria, ele executar o plano de Deus. Mas quem faz essa obra é o Espírito e a palavra. Se nós deixarmos o Espírito nos guiar e sermos obedientes à palavra, Deus fará a sua obra. Amém? Então, aí, quando isso acontece, Deus está transmitindo para mim e para vocês a sua glória. Isso. Amém. Isso. É que o Espírito é aquele que está conduzindo, é o que guia em toda a verdade. Exatamente. Por isso que precisa crescer. Por isso a necessidade, porque... Sim. Verdade. Por quê? Por que não quer permitir? Por que não quer? Porque é rebelde ainda, é criança. Porque a natureza, a vida da alma é mais forte do que a vida de Deus. Aí, à medida que a vida de Deus, ela cresce, a vida de Deus, irmão, fala assim, a vida de Deus. O que é a vida de Deus? É Jesus. Jesus é a vida de Deus. E essa vida é uma vida obediente e submissa, humilde. Então, essa vida está em mim hoje. Agora, está plantada, agora ela precisa crescer e dar esses frutos surgir, para que esses frutos que dessa semente ele surja, ela precisa crescer. E se eu não alimentar ela? Eu pergunto, alimentar ela, vou dizer por mim, um programa, você vê aqui, Netflix, lá, vou pôr um seriado. Esse seriado, ele faz com que essa semente cresça? Faz? Aí você vai ver, por exemplo, se eu continuar na Netflix, no futebol, vamos lá, só viajando, passeando, eu pergunto, quando é que essa vida vai crescer? Quando? Não tem negar a vida da alma. E tem que crescer e amar crescer. Que aí justamente tem o processo do fruto. Aí, irmãos, vem versículo 27, aí nós lemos a transformação. Agora quero ler o trajeto que todo homem deveria fazer, mas foi impedido. João, capítulo 16.
João 16. Esse versículo eu vou sempre lembrar para mim, lembrar a mim e vou lembrar vocês, irmãos. Esse é o trajeto que todos nós deveríamos fazer e fomos impedidos, irmão Robson. Mas o Senhor tirou o impedimento, agora você pode ir. Isso aqui, éramos impossibilitados de falar esse versículo, mas agora nós podemos dizer esse versículo. Quer dizer que o homem é impossibilitado De volta, porque era... Vai ler aqui para a gente entender. Capítulo 16, versículo 28. Leia, irmão Robson. Então, irmão, acho que dá para captar aqui, né? O 28. Como é? De novo. Você pode dizer isso? Vim do Pai. Pronto. Isso nós poderíamos até dizer. Não, nós podemos até dizer isso. Poderíamos até dizer isso. Vim do Pai. E no mundo, certo? E agora? Sim. Pronto. Isso aqui a gente não poderia dizer. Nós éramos impossibilitados de voltar para o Pai por causa do pecado. Vocês entendem, irmãos, agora? Vocês estão compreendendo, irmãos? Vocês estão compreendendo? Isso é o que Deus ele planejou. O homem, criou um homem, na verdade, criou um boneco de barro. O homem estava em Deus no princípio. Deus escolheu esse homem nele. Esse homem agora foi soprado para dentro daquela casa, daquele tabernáculo feito por Deus, que é aquele boneco, é um tabernáculo. Isso aqui é um tabernáculo. Isso aqui é a casa onde um homem mora. Aí vem. Agora o desejo de Deus é que esse homem que estava naquele boneco pudesse voltar para Deus. E agora Deus e o homem fossem um, governando todo o universo. Esse é o plano de Deus. Até na reunião ontem, lá na casa da irmã, assim, irmão, você percebe qual é o plano de Deus? E a gente fica correndo, dando nossa atenção, dando a nossa força, dando nosso tudo por algo tão pequeno e passageiro nessa terra, tendo em vista um plano tão grande de Deus para nós. E a gente dá o nosso melhor, o nosso tudo, por algo passageiro. Sabe que insignificante? Eu vou dar um exemplo. Não sei nem como comparar. Não tem uma... Não, se pegasse aqui um celular, tivesse um iPhone, por exemplo, um iPhone e aqueles tijolinhos de antigamente. Vocês alcançaram esse tempo ainda, dos tijolinhos? Alcançaram? Hã? Não, do tijolo mesmo. Alcançaram do tijolo. Não era não. O celular não era um tijolão assim. Agora vamos lá. Pega um iPhone e um daquele ali. Olha só. Olha a diferença. Os irmãos entendem? Aí quando você olha para o que Deus tem preparado para nós, irmão, e o que você corre aqui nessa terra é tão insignificante. Sabe? Agora você pode correr do mesmo jeito que você corre para essas coisas, para trazer essas coisas para dentro do plano de Deus. Para trazer para dentro do plano de Deus. E aqui diz, nós não podíamos dizer isso, mas agora nós podemos. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Mas agora, todavia, deixo o mundo e volto para o Pai. Quem quer voltar para o Pai, diga amém. Qual o caminho? Aqui, segundo esse versículo aqui, que é justamente, entra aí. Mas, segundo isso aqui, para voltar para o Pai, tem que fazer o quê? Deixar o mundo. O caminho para voltar para o Pai é deixar o mundo. Deixar aquilo que lhe contamina. Desarraigar. Deixar aquilo que torna você impuro, impossibilitado de Deus receber você dentro dele. Mas Deus vai receber um dia. Mas Deus vai receber você um dia. Ou no final da grande tribulação, ou lá no final das trevas exteriores. Depois de 1000 anos, irmão Robson. 1000 anos nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Hã? Tem que obedecer do lado.
Ah, não está lá, mas está lá no... Ah. Os irmãos entendam... Eu vou... Amém. Eu quero terminar essa sobre santificação. Isso. Ser santo precisa, ou seja, é receber de Deus os seus elementos santos e divinos. Santificação, ela acontece por meio do fogo, que é pela obediência à palavra, e tem um outro processo também, que é 1 Pedro 4, versículo 22. Que o apóstolo Pedro é quem pode dizer de uma maneira muito clara, irmãos, falar desse processo, porque foi quem mais passou pelo fogo. Mais exortado, mais tudo. 1 Pedro 4, 22. Aí, quando você estiver passando pelo fogo... 4, 22. Não, 4, 12, irmão, perdão. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. O meio aqui é entre nós e o meio aqui é dentro de nós. Vocês lembram, por exemplo, aonde surgiu o fogo na sarça? Nós vemos, por exemplo, não sei se irmãos lembram, que quando é apresentado uma sarça, não é? Aquele fogaréu, né? Queimando um fogo bem grande, externamente, onde a sarça não se consumia. Mas você olhando atentamente a palavra, diz que Moisés teve que se aproximar, porque existia um fogo no meio da sarça. Não era um fogo, porque se fosse um fogo grande, ele não precisava se aproximar. Ele só se aproximou porque o fogo era no meio da sarça. Queimava interiormente no meio dela. Então ele se aproximou para ver. Que fenômeno é esse? É o que ele está dizendo aqui, ó. Amados, não estranhem o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. O que está acontecendo, irmãos? Um processo de santificação. E aquele processo que o Senhor mostrou para Moisés, o que ele está dizendo para ele? Eu quero purificar você para você ser útil a mim. Lembra quando ele se aproximou? Porque ele disse, ei, não entre para cá, não chegue para cá. Tire a sandália. Amém? Tire a sandália dos seus pés. Por que ele só pôde entrar depois que ele tirou as sandálias? Porque o Senhor é santo, né? É santo, isso. Exatamente. A sandália representa o contato com o mundo. Por isso, o evangelho é o quê? É um calçado. Ele separa você do mundo. Amém. Amém. Glória. É o evangelho, é o que separa você do mundo. Sim. Nossa. Um calçado, que seja, aqui dentro, você viu contaminado, agora vai entrar aqui lugar. Então, os irmãos entendem, irmãos? Então, o calçado não podia entrar, porque aquele lugar era santo e o calçado tem contato com a terra. Então, o calçado era contaminado. Então, deixa aí fora. Então, significando, irmão, que se houver da impureza, ou a gente trata agora, ou ficaremos fora. Porque Deus é santo. Os irmãos estão entendendo? Amém? Não vai receber. Mas o fechamento daquela Hebreus 2, 9 e 10, aquela atribuição do louvor à glória de Deus. Sim, pode ler, você pode ler. Hebreus, pode ler. Hebreus 2, 9 e 10, diz assim, vemos todavia aquele que por um pouco tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça
muitos filhos A glória. aperfeiçoar-se por meio de sofrimento com a toda a salvação deles. Amém. Pois, tanto que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Amém. Por isso é que ele não se envergonha de chamar irmão. Amém. Amém. É obediência. Isso. Duas coisas. Aí vem mais duas coisas para poder entrar no reino: crer e obedecer. Vou terminar aqui, vou encerrar. Na próxima reunião, nós entrarmos no processo de transformação. Eu quero terminar esse aperfeiçoamento o mais rápido possível. Na verdade, não esse falando sobre o Evangelho do Reino, para nós darmos continuidade à escatologia, às coisas que vão acontecer no seu devido tempo. A santificação acontece por meio do fogo, nós lemos. Romanos 12, do 1 ao 2, que diz... Não, vamos ler primeiro Êxodo 28, 41. Êxodo 28, 41. Você disse o quê? Bem como seus filhos. Sim. E os ungirás e consagrarás, e santificarás, para que me oficiem como sacerdote. Amém. Então, os irmãos percebem que a santificação, ela se torna o homem útil, mais útil para servir a Deus. Imagine, nós queremos servir a Deus, né? Se colocando num altar e Deus diz assim: eu não aceito a sua oferta. Resolve primeiro isso, depois, quando você resolver, seja problema com algum irmão, seja problema de enganar os outros, seja problema de não pagar as suas dívidas porque não gosta de pagar, seja o que for. Se eu falei assim, alguma coisa que eu falei aqui agora, algum irmão tem esse problema, não foi direcionado, irmão. Longe de mim direcionar as palavras que o Senhor tem dado para mim aqui, para alguém. Longe de mim. Amém? Não é proposital. Foi o sentimento que veio, né, dessas coisas, mas seja lá o que for, irmãos. Então, Deus vai dizer assim: deixa a sua oferta aqui, vá lá resolver isso e volte e ofereça. Então, aqui diz assim, e com isso vestirás Arão, teu irmão, bem como os seus filhos, e os ungirás, e os consagrarás, e santificarás, para que me oficiem como sacerdotes. Versículo, Apocalipse 22, 11 e o 12. Um irmão que está nos assistindo, um irmão assim, um irmão ou irmã que está nos assistindo, pode ler esse versículo, Apocalipse 22, 11 e o 12. Ó Senhor Jesus. Amém. Continue o justo fazendo injustiça. Continue o justo fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Pode ler. Ao galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aleluia! A santificação resulta em quê? Em recompensa. Amém? E essa recompensa já está reservada para nós. Está com o Senhor, só aguardando a sua intrepidez, a sua ousadia, o seu encorajamento, a sua dedicação, a sua vida de entrega para recebê-la.
está com ele já. Aí aqui diz o quê? Que o justo, o injusto, que é aquele que não recebeu, né, são os ímpios, injustos e imundos, são os ímpios, ainda que não receberam o Senhor, mas o justo aqui são aqueles que pela graça foram justificados. Então, esses que pela graça foram justificados, o que ele tem que fazer agora? Viver na prática da justiça, que é o processo de justificação, é um processo de nós vivemos a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Você não é justo, não foi justificado, agora precisa viver na prática da justiça. Na graça, para você se tornar justo, quem morreu foi o Senhor. Na prática da justiça, quem morre é você. Você é quem morre. É o Senhor. No reino, na justiça, agora somos nós. Nossa vida da alma. Aí vem, e o santo, que é aqueles que foram santificados pela graça, continue a santificar-se. Ou seja, pela morte do Senhor, o Senhor lhe separou. E agora pela vida do Senhor, continue a se separar. Ele separou você da luz das trevas. Agora você precisa separar das coisas de baixo, das coisas de cima. De começar a deixar as coisas de baixo. E começar a buscar e pensar nas coisas do alto. Exatamente. Amém? Exatamente. Então, esse é o processo, irmãos. Agora vem uma vida como essa, de pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto, o que é a recompensa. Será digno de honra, glória e louvor na revelação de Jesus Cristo. Você vê que o processo não é fácil. Romanos capítulo 12. Amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Vocês sabem o motivo pela qual o apóstolo Paulo começa a falar desse processo de nós apresentarmos nosso corpo como sacrifício vivo? A causa disso aqui, sabe qual é? É o último versículo do 11, que diz assim, que porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Mas para o velho homem é assim? Para o velho homem é assim? O velho homem tudo é para mim. Para mim. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala, para você não tomar aquilo que é de direito do Senhor, tomar a glória dele, apresente o seu corpo como sacrifício vivo. Se consagre. Se lembra quando eu falei que a consagração, ela faz a gente ser humilde? Lembram? Então, por isso, se consagrar ao Senhor. Então, aqui, rogo, se consagre para que tudo que você fizer, Deus receba, meu companheiro, a glória. Tudo que você fizer, quem deve receber a glória é Deus. Se nós não nos consagrarmos nossa vida ao Senhor, irmãos, tudo que nós fizermos, sempre queremos fazer para nós mesmos. Aí aqui vai dizer o quê? Que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora vou terminar, aqui termina a nossa palavra sobre santificação. Vamos entrar agora falar sobre transformação. Aí vamos começar dessa maneira. E não vos conformeis com este século. Não crie forma com este século. Não, vamos dar um exemplo. Vou dar exemplo no meu tempo. Quando, irmãos, isso que eu vou falar aqui não é julgamento, os irmãos têm liberdade, mas eu vou falar assim, para a gente entender. Antigamente, quando eu ia para a escola, quando eu iniciava, eu comprava logo uma calça nova para ir para a escola.
quando a calça de tanto uso, como era diária, né, só tinha só aquela para ir o ano todinho, começava a rasgar, começava aquelas, fazer umas... Aí, não quero mais nessa calça, está rasgada. Mas o mundo lançou uma moda, calça rasgada. Aí talvez hoje eu vista uma calça rasgada. Por quê? Antigamente eu não queria vestir uma calça rasgada. Mas por que eu quero vestir agora? Porque agora... Quem está direcionando a minha vida? O mundo. Eu estou criando forma com o mundo. Isso é só um exemplo, viu, irmãos? Não, aí... Eu não quero expor ninguém, irmão. Isso é só um exemplo. É? Nem tudo convém. Isso. Então, irmãos, só peguei isso como exemplo, irmão, para nós entendermos que nós não... O que é criar forma com o mundo? Né? Criar uma forma. O mundo dita as regras, dita o formato como é, e aí seguimos. Seguimos não. Isso, mas nós não seguimos esse mundo. Amém? Não vos conformeis com este aion, aqui é o aion, né? É o mundo presente, porque no tempo de Abraão era um aion. No tempo de Moisés era outro aion. No tempo de Davi era outro aion. Então, em cada era houve um aion. Mas agora é outro. Agora a tecnologia, não é? Então a gente precisa ter cuidado com esses aion que tem e que vai vir outro, né? Mais forte ainda. Senhor Jesus. Deixa eu terminar aqui, viu? Deixa eu só terminar. Vou só terminar esse para os irmãos compartilhar. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós lemos aqui como é que acontece a transformação. Aqui diz que é pela renovação da mente, é isso? Mas como nós lemos, como é que acontece a transformação? Pela obediência. E pela obediência, Deus faz o quê? Transmite a sua glória. Tá vendo? E a sua glória sendo transferida para nós, transmitida para nós, acontece uma transformação. Então, nós vamos ficar, a partir da próxima reunião, vamos pegar esse versículo aqui e dar continuidade para nós terminarmos esse aperfeiçoamento sobre o Evangelho do Reino. Verdade. Então, louvado seja o Senhor, irmãos. Agradecemos a Deus por mais uma reunião e que sou grato ao Senhor por cada um que participou, que os irmãos nas próximas reuniões também possam continuar vindo para nós darmos prosseguimento ao crescimento da vida de Deus em nós. Podemos criar um alicerce com a base de uma estrutura firme para que Deus possa nos constituir para nós darmos o galardão. Amém? Jesus é o Senhor. Já não sou eu, mas hoje é Cristo que vive em meu ser, porque Jesus é o que preciso, enchendo o meu viver. Já não sou eu, mas